boas-vindas a todos os alunos, né, que estão pela primeira vez participando e aos que já estão participando assiduamente das atividades do projeto. Reiteramos nossa alegria de estarmos aqui com vocês nesse processo e esperamos contribuir, né? Caso almejem tirar dúvida, registrem no chat, né? Peçam a palavra e o professor Luciano estará à disposição. Ele vai trabalhar hoje a metodologia a partir, né, da discussão da última prova do processo seletivo, da prova de matemática. Então, vocês já têm acesso por meio dos links, né, da aula anterior. Então, quem quiser visualizar melhor em casa, pode também, né, acessar posteriormente a prova, que é do edital do ano de 2020. Tá certo? Então, desejamos a todos uma boa aula. Professor Luciano, a palavra é com o senhor e a gente fica aqui nos bastidores. O bolsista Gabriel é que se encontra também dando todo o suporte na aula de hoje. Pronto, certo. Bem, obrigado, Emiliana, pela apresentação e a oportunidade de participar do PROIF. Bem, eu já participei de alguns outros projetos de extensão, né, onde a gente também tinha essa mesma, só que fazia parte do projeto olímpico, né, mas a parte da extensão do projeto olímpico também a gente fazia esse mesmo tipo de atividade, né, uma revisão das provas anteriores, né, para alunos de touros, né, era uma turma que sempre tinha uma turma de touros que vinha lá para o IF e a gente fazia tinha essas aulas, né, e a gente fazia essa revisão dessas provas, né. Então, aqui é a mesma ideia. Eu não preparei para falar, não preparei a aula de hoje para falar sobre um assunto específico, tá certo? Porque, como eu havia falado aí para Emiliana, eu não sei se todos ouviram, né? Mas eu fui pego, assim, meio de surpresa, que o Rodrigo entrou em contato comigo agora à tarde, né? Essa aula deveria ser dada por Rodrigo, e aí, bem, não deu tempo de preparar um assunto, né? Para falar somente de um assunto, que geralmente é o que eu faço mais. Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver algumas questões, vendo o que precisa para resolver algumas questões, eu faço uma breve explicação sobre o assunto, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode perguntar, tá? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Eu estou vendo somente a tela do meu computador. Então, tem que avisar pelo microfone, tá certo? E alguém está com dúvida ou quem quiser perguntar, liga o microfone e pergunta logo, tá bom? Então, vamos lá. Então, como a Emiliano já falou, essa é a prova, né? Para a seleção de 2020. E aí, eu vou fazer essa questão 24 agora. As outras já foram feitas pelo professor Diogo. Então, o tema dessa prova é cyberbullying, né? E por isso que todas as questões, né? Eles colocam algo falando sobre cyberbullying, tá? E, bem, tem um texto de referência que eu não coloquei aqui, tá? E, pelo menos, eu olhei rapidamente algumas questões e eu acho que não precisa ver o texto diretamente, né? Tem algumas questões que geralmente o pessoal coloca que você realmente tem que ir lá no texto, ver e voltar na questão para fazer, certo? Mas algumas dessas questões aqui que eu vi, não precisa. Então, vamos lá. A questão 24 fala o seguinte. Ao organizar uma campanha de conscientização contra cyberbullying, um grupo de alunos resolve divulgar os males dessa prática. Okay. Dispondo de um papel para cartão 88 centímetros de comprimento por 104 centímetros de largura, eles pretendem produzir cartões quadrados, certo? Com a maior dimensão possível e de tal forma que não sobrem pedaços de papel para
para cartão, né? Não vai sobrar nenhum pedaço de papel. Ok. Assim, os lados dos cartões recortados devem medir. Então, veja a situação. Você tem aqui, ó, um cartão, tá? O papel total aqui do cartão tem 88 de comprimento por 104 de largura. Então, você tem mais ou menos uma figura assim, né? Comprimento, mais ou menos assim. 88 aqui, né? Eu deveria ter colocado do outro lado, né? Mas aí vocês entendem. Uma medida é 88, tá? Vou desenhar mais. É isso mesmo, né? Porque aqui é maiorzinho. Por 104. 104 centímetros. Aí, ele está dizendo que a pretensão do pessoal é fazer cartões, só que os cartões não são retangulares, né? Eles vão fazer cartões quadrados. E com maior dimensão possível. Ou seja, a maior área possível aqui. Então, o que é que você vai fazer? Se você fizer uma subdivisão aqui dos 88, né? O maior possível é dividir por 2 aqui, né? E por 2 aqui, só que você dividindo por 2 a largura e o comprimento vão dar cartões retangulares, né? E você não quer cartões retangulares, você quer cartões quadrados. Então, o que na verdade ele está querendo é que você encontre um número, olhando só agora para a conta, né? Você encontre um número, eu não sei qual é, tá? Esse N aqui vai ser o lado, vamos chamar de L, né? Por que L? Porque eu quero desenhar quadrados, né? Eu quero desenhar quadrados aqui. Então, se aqui tem, por exemplo, um número L aqui, é o tamanho aqui, esse outro tamanho também tem que ser L, né? Eu vou subdividir esse retângulo em todos esses quadradinhos aqui. Aí a pergunta que ele faz é, e não pode sobrar nenhum pedacinho, né? E a pergunta que ele faz é quantos cartões, né? Quantos cartões você consegue fazer e qual é o lado, né? O lado dos cartões, né? Quantos cartões? Ele pergunta qual é o lado dos cartões, né? Então, você quer dividir aqui, ó. Então, você tem que dividir por quadrados, então você tem que dividir o 104, que é esse tamanho aqui, pelo tamanho L, e também você tem que dividir o 88 por L. Então, L aqui é o lado do quadrado, que divide, e ele divide 104, 88, né? E 104. E além disso, né? Porque você poderia colocar, não, então o L pode ser 1, né? Porque 1 divide 88 e divide 104. Só que ele quer a maior dimensão possível. Então, não é só que L divide 88 e 104, não. L é o maior, né? É o maior divisor comum de 88 e 104. Certo? Ou seja, o que você está querendo encontrar nessa questão, na verdade, é o MDC. Certo? Então, o L é o MDC aqui. Então, vamos... Aqui tem espaço ainda, então vou fazer aqui, tá certo? O processo para você encontrar o MDC é um algoritmo que você faz aqui, né? Que você coloca aqui, ó, e vai dividindo por números primos, né? Pelos fatores primos. O que é dividir em fatores primos, né? Se você tem um número qualquer, vamos chamar aqui um número N, o que é você escrever esse número em fatores primos? É você colocar ele assim, ó. Aqui vai existir um número P1, vezes um número P2, vezes um número P3, certo? Você vai escrever esse número nesses fatores primos. É claro que pode ocorrer do número P1 fazer parte dessa conta aqui mais do que uma vez. Aí você coloca uma potência aqui, certo? E assim você vai colocando aqui. Já tem outra potência, né? Vou chamar aqui de M.
certo? E assim você vai colocando essas potências aqui em cima. Por exemplo, 6. 6 eu posso escrever 2 vezes 3. Agora, se eu fizer 12, 12 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, que é 4, né? Vezes 3. Veja que aqui ficou uma potência de 2. Por quê? O 2 é um fator que aparece duas vezes, né? Se eu escrever 8, 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 ao cubo. Então, só tem fator 2 aqui. Tá? Então, o que você está fazendo aqui é o que a gente chama de fatoração, né? Fatoração de um número, né, em fatores primos aqui. Você está escrevendo em fatores primos, né? Então, basicamente é isso, né? Você tem que ir dividindo por números primos e colocando aqui. E aí você vai usar essa ideia de escrever dessa forma e você vai encontrar aqui, ó, através dessa divisão, por exemplo, se eu for encontrar aqui os fatores de 6, a conta que a gente faz é, divide por 2, sobra 3. Divide por 3, dá 1, né? Antes de escrever dessa forma. Então, essa conta de fatorar você vai fazer para cá também. Certo? E você vai observar que você vai conseguir fazer essa conta até um certo ponto. Vai chegar aqui uma hora que você vai colocar aqui os fatores primos e não vai dividir os dois ao mesmo tempo, né? Certo? Então, vamos lá. Aí você tem 104 dividido por 2. Então, vai dar 57, não é isso? 57. 57 não, né? Errei aqui. 52. Se fosse 14, né? 52 aqui. É isso? Aqui, dividido por 2 dá 44. Aí você vem e divide de novo. Por 2, aqui vai dar 26. E aqui por 2 vai dar 22. Pode dividir por 2 de novo. Então, você divide, vai dar 13 aqui, né? E 11 aqui. Agora, 13 e 11 são números primos, né? Então, não existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, você para aqui. Então, o máximo... Oi. Pode falar. 52? Não escutei. Tá falhando aí. Quer registrar no chat a sua dúvida? Vou repetir. Não, falhou quando foi fazer a pergunta, né? Pode ter sido alguma instabilidade de internet. Pode continuar, Luciano. Se caso consiga retomar a dúvida, pode perguntar de novo, viu? Uhum. Certo. Então, veja, o que você fez aqui foi encontrar, você vai dividindo, vai encontrando os fatores primos, né? E você vai vendo os fatores que vão aparecer em comum aqui, né? O maior possível. Aqui, ó. Deixa eu fazer a conta aqui, por exemplo, com 6 e 8, tá? 6 e 8. Se você olhar na fatoração de 6 e 8, você vai ter aqui 2, né? Vai ficar 3 e 4 aqui. Então, você teria que procurar um número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo. Você não vai encontrar, né? Porque 3 é primo. Então, 3 só é divisível por 3. Tá? E 4 você consegue dividir por 2, mas 3 não, né? Então, o único fator aqui, ó, o maior possível, que é comum aos dois, é o 2. Aí, quando você olha para a fatoração, ele está aqui, ó. Está aqui e 2 já aparece aqui também, né? É o maior possível, né? O maior possível, que é comum. Então, se você... Porque, assim, se você observar, ó, eu posso dividir 6 tanto por 2 quanto por 3. Tá aqui. Por quê? Na fatoração apareceu 2 e apareceu 3. Agora, o 8, eu só posso por 2, né? Então, qual é o maior número que é comum nessas fatorações? É 2, né? Já, por exemplo, se eu comparo 6 com 12, qual é o maior número que divide 6 e que divide 12? É o 6, né? Porque aqui tem 2 e aqui tem 3, então eu posso dividir já por 6. E aqui também, né? Ó, tem 2 e tem 3, né? Tem 2 duas vezes aqui, tem 3.
né? Então, aparece 2 e 3, e aqui também aparece 2 e 3. Certo? E ainda sobrou um 2 aqui nessa fatoração de baixo. Né? Então, o mínimo aqui é... O máximo aqui é 6, né? É claro, porque o 12 você já consegue dividir pelo 6, né? Esses números aqui estão bem fáceis. Então, esse MDC aqui, você faz dessa forma, né? Você coloca um número do lado do outro, sai dividindo por fatores primos, e aí é só multiplicar, né? Os fatores primos do número resultante, eles já aparecem aqui. Então, o número que você está procurando é 8. Por quê? É 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, o MDC entre 104 e 88 é 8. Certo? Então, o maior quadrado, né? Nessa questão aqui, ó. Professor, Vou colocar aqui. Pode falar. Pode falar. Então, o L aqui vai valer 8, certo? 8 centímetros, né? então quer dizer que quando temos uma multiplicação entre M e DC, temos que multiplicar os dois pelos números primos até onde resolve todos os dois, é? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dividir, certo? Por fatores primos. 2, 3, 5, 7, e assim vai, né? Você vai dividir o tanto que você conseguir. O seguinte, você tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Os dois ao mesmo tempo. Você vai fazendo isso, no caso aqui a gente dividiu, ó, por 2, deu 52 e 44, depois por 2 de novo, 26 e 22. Aí pode dividir por 2 de novo? Pode. Aí dividiu, deu 13 e 11. Chegou aqui, aí você diz, e agora? Porque o 13 é número primo. Então, 13 eu só consigo dividir por 13. O 11 também eu só consigo dividir por 11. Então, não tem um número que divida 13 e 11 ao mesmo tempo. Então, quando eu chego a essa situação, já é o momento de parar. Então, você parou aqui, acabou a sua conta. É só fazer agora a multiplicação desses números aqui, ó, do lado direito. No caso aqui só tem 2, né? 2 vezes 2 vezes 2. É 8. Então, esse número L lá da questão é 8. Por quê? Porque o L, você quer um quadrado, né? Então, você tem que ter L vezes aqui, né? Você tem que ter L dividindo 104 e o L dividindo o 88. Aí, qual é o problema? O problema é que ele pediu o maior possível, né? A maior dimensão possível. Então, esse L tem que ser o maior possível. Se fosse o menor possível, você poderia dividir, por exemplo, o menor, né? Não tivesse nenhuma restrição de ser o maior possível aqui, não tivesse essa restrição, você poderia dividir por 1, né? Porque um divide 88 e um divide 104. O problema é que ele quer o maior possível. Aí, o número maior possível, que divide 104 e 88, é o que a gente chama de MDC entre 104 e 88. Né? E esse MDC deu 8. Então, esse L vale 8. Certo? Aí, como é que você... De novo, né? Como é que você calcula o MDC? Aqui eu falei de uma coisa, certo? E aqui eu estou falando de outra. Você coloca os números aqui e vai dividindo por fatores primos, certo? Vai dividindo por fatores primos. Lá no final, o resultado é só multiplicar aqui, ó, essa coluna aqui, ó, tá? Quando você multiplicar, você vai ter o resultado que você quer. Por exemplo, vamos fazer outra continha aqui. Por exemplo, um número fácil, tá? MDC entre 28 e 36, por exemplo. Tá? Qual é o maior número que divide 28 e 36? Aí você vem a mesma coisa. Divide por 2. Por que eu posso dividir por 2, né? Aí tem aquelas regrinhas básicas de divisibilidade, né? Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? É só ver se ele é par. Então, eu estou vendo, 28 é par, 36 é par. Então, eu posso dividir por 2. Então, 28 dividido por 2 vai dar aqui 14, né? Isso. E 36 vai dar 18, né? 18 não, por 2. É isso mesmo, né? 2 vezes 8, 16. É isso mesmo, 18. 18. Eu entendi Porque um pouco a 28 e 36 é explicação, dividido professor. por 2. Você poderia explicar novamente? Porque eu acabei de chegar, a internet estava ruim. Explicar. Você perdeu uma parte da questão ou foi a questão toda?
Tá. Não, Internet que é essa parte aí de dividir os números assim. De certo, essa parte aqui, 8, né? que é igual a 8, entende? Pronto. Vamos lá. Ó, vamos lá. Eu vou explicar já com esse exemplo também, tá certo? Vou continuar esse exemplo, a gente volta para o que a gente tinha. Ó, então você vai dividir por números primos, tá certo? Coloca os dois números aqui um do lado do outro. Coloca esse traço aqui, né? Assim que a gente organiza. E vai dividir por números primos, tá certo? Então, o mesmo número tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, divido 28 e 36. Eu posso dividir por 2. Você começa de 2, depois para 3, depois para 5, né? Sempre do menor para o maior. Então, divido por 2. Como é que eu sei que eu consigo dividir por 2? É só ver se o número é par. Então, eu consigo. Pronto, ok. Deu um número par de novo, tá vendo? Ó, 14 e 18. Então, eu consigo novamente dividir por 2. Aqui agora vai dar 7 e aqui vai dar 9. E agora ficou o seguinte, ó. 7 é número primo, né? Número primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Tudo número primo. Então, 7 é número primo. Então, o que é um número primo? É o número que você só consegue dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 eu só consigo dividir por ele mesmo. Tá? E o 9? O 9 eu consigo dividir por 3 somente, né? Por 3 ou por 9. Então, eu não posso dividir aqui, né? Não tem um número comum que divida os dois ao mesmo tempo. Por quê? 7 eu só consigo dividir por 7. Então, só daria certo aqui se o 9 eu conseguisse dividir por 7 também, mas não pode. Então, aqui terminou. Então, aqui vai dar 2 vezes 2, 4. E aí você escreve assim, ó. O MDC entre 28 e 36 é 4. Certo? Então, voltando agora para a questão, você quer, aqui nessa questão, colocar quadrados dentro desse retângulo, de modo que seja o maior lado possível, tá? Olha, o maior, né? Maior. E que não sobre nada, né? Ou seja, divida perfeitamente o quadrado, o retângulo em todos esses quadrados. Então, o que ele está querendo, na verdade, é que esse número L aqui, que vai ser o lado do quadrado, divida exatamente o 104 e também ele tem que dividir o 88. Ao mesmo tempo que divide o 104, ele tem que dividir o 88. E esse L tem que ser o maior possível. Então, você está, de novo, com um problema de MDC. Aí, de novo, aqui, essa conta que a gente fez, né, anteriormente, coloco os dois números aqui. Como é que eu sei que consigo dividir por 2? Porque eles são pares. Aí você vem e divide. Como é que eu sei de novo? Posso dividir por 2, né? Porque são pares, dividir. E de novo aqui, ó, 26 e 22, par de novo, então divido por 2, deu 13 e 11. Então, 13 é número primo, eu só consigo dividir 13 por ele mesmo. 11 também, só consigo dividir 11 por ele mesmo. Então, aqui, como não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo, você tem que parar sua conta e aí você faz essa multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Né? 2 ao cubo é 8. Então, você vem e escreve, o MDC é 8. Então, esse L aqui, que é o maior possível, que você está procurando, é o MDC. Então, o L vale 8. Certo? Mas, alguma pergunta? Está muito rápido, tá? Pode falar, viu? Porque, tá, só lembrando que eu não estou vendo vocês, tá certo? Não estou vendo o chat. Então, se inscrever eu não vou ver. Posso passar para a próxima? Professor, Claro. Pronto, Pode. em frente. Entendi a maioria. Pronto. Vamos passar aqui. Esse 25 aqui Diogo fez, né? Vamos ver o que é que aparece aqui nessa próxima. Essa próxima aqui tem uma ambiguidade, né? Porque é uma questão assim que não fica claro se esses 11% são em relação às crianças aqui total, né? Ou só os 23%, né? Ficou meio ambíguo aqui. Essa questão, se vocês forem ver lá, ela foi cancelada, né? Porque, ó, veja só, de acordo com o texto 1,
23% das crianças e adolescentes relataram à pesquisa que foram vítimas de ofensas na internet. Aí, ó, suponha que só 11% dos pais desse grupo disseram ter conhecimento que os filhos passaram por incômodos. Certo? Aí não fica claro aqui, ó, se esses 11% está sendo em relação aos 23%, né? Ou os 11% é em relação ao que foi tirado, né? Ao total, né? De onde foi tirado também esses 23%. Ok? Porque uma coisa é você dizer assim, por exemplo, tem 50 alunos na turma, 23%, que é uma parte daquela turma lá, sofreu bullying. Aí ele está dizendo assim, agora 11% dos pais não sabiam. Aí você não sabe se é 11% do total ou 11% só dessa partezinha que ele destacou. Tá? Eu acho que foi por isso que foi cancelado, né? Essa questão. Aí vamos pular ela, tá bom? Se fosse um pouco mais específico, né, daria para fazer a questão. Essa questão 27, ela está pedindo notação científica, né? Então, vamos lá. Então, de novo, ele fala do texto 1, né? Só para ter uma referência. Mas não quer dizer que você só consiga resolver a questão se for lá no texto, né? A informação que você precisa lá do texto já está dada aqui na questão, que é esse número. Segundo o texto 1, 5,6 milhões de meninos e meninas entre 9 e 17 anos foram tratados de forma ofensiva na internet. Certo? Então, essa já é a informação lá do texto. Aí ele já vem. Em notação científica, a quantidade de meninos e meninas ofendidos nas redes sociais é notação científica. Bem, notação científica é uma forma de você expressar números muito grandes ou números muito pequenos, certo? De uma forma mais compacta, certo? Usando o quê? Usando potências de base 10. Então, por exemplo, se você quer escrever 2.000, então você sabe que 2.000 é 2 vezes 1.000, certo? E 1.000, o que é 1.000? 1.000 é 10 vezes 10 vezes 10, não é isso? Como é que eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10? É só repete o 1 e soma, né? Soma não, né? Coloca aqui, né? São 3 zeros, então 1, 2, 3. Essa continha que a gente faz. Então, 2.000, que é 2 vezes 1.000, é 10 vezes 10 vezes 10. Mas isso a gente pode escrever nessa potência aqui, não é? 10 ao cubo. Então, 2.000, que é 2 vezes 1.000, você pode escrever como 2 vezes 10 ao cubo. Ok? Mesma coisa, por exemplo, se você quer agora escrever 0,002, tá? Isso daqui é a mesma coisa de 2 dividido por 1.000, né? Não é isso? Ó, vamos devagar. Se eu tenho 0,2, isso é a mesma coisa de 2 dividido por 10. Se eu tenho 0,02, isso é a mesma coisa de 2 dividido por 100. Certo? E aqui, se eu tenho 0,002, é a mesma coisa de 2 dividido por 1.000. Que é a mesma coisa de você colocar 2 sobre 10 ao cubo, né? Porque 1.000 é 10 ao cubo. E aí, tem uma conta, né? Uma forma de escrever, que é o seguinte. Quando você tem 2 dividido por um número, e aqui você tem uma potência, como é que eu trago essa potência, esse número que está com a potência, para o numerador? Eu escrevo assim, ó, 2, embaixo não é 10 ao cubo, aí você escreve assim, ó, 10 elevado a menos 3. Certo? Então, observe o que aconteceu aqui com esse 2.000, ó, e com 0,002. Os dois, no final, você acabou escrevendo bem parecido, não foi? Ó? Aqui você tem 2 vezes 10, e aqui você tem 2 vezes 10 também. Só que aqui é 2 vezes 10 ao cubo, e aqui é 2 vezes 10 a menos 3. Qual foi a diferença? A diferença é que aqui, ó,
você tem 2.000. A vírgula está aqui, ó. Né? E aqui você tem 0,002. A vírgula está lá na frente, ó. Veja o que foi que a gente fez. A gente andou com essa vírgula uma vez, duas vezes, né? Duas vezes, não existe. Duas vezes, três vezes. Ó. Três vezes. Então, ficou 2,0, né? Como se fosse 2,0 só. Que é o 2. Em compensação, quando você andou 3 vezes, olha a potência. 3. Isso andando da direita para a esquerda, né? Ó, voltando aqui, ó. Nessa direção. Nesse sentido, aliás. Nesse sentido. Agora aqui, no 0,002, você andou ó, da esquerda para a direita. A mesma quantidade de vezes. Veja só. Porque aqui você andou 3 vezes e aqui você anda 3 vezes também. Olha só, a vírgula está aqui. Aí você anda uma vez, ela vem para cá. Anda 2 vezes, vem para cá. Anda 3 vezes, aí vai ficar atrás do 2. Andou 3 vezes também, ó. Só que ela andou ó, da esquerda para a direita. Então, por isso que fica 10 elevado a menos 3. Aqui. Isso vale geral. Se fosse 2,0000, né? Quanto zero tem aqui? 5. Então, ficaria 2 vezes 10. Aí você conta quanto zero tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora, se tivesse 0,00002, não sei nem quantos zero eu coloquei aqui, 6, por exemplo, aí você conta aqui, ó, quantas vezes você vai andar com essa vírgula. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Então, é 2 vezes 10 a menos 7. Certo? E assim você vai fazendo. Isso é notação científica, tá bom? Agora, vamos para o problema da gente. Já risquei tudo aqui. O problema aqui, ele está dizendo para escrever 5,6 milhões em notação científica. Certo? Primeiro, você tem que saber escrever os 5,6 milhões. Não é isso? Vamos colocar aqui do lado. Vamos escrever aqui 5,6 milhões. Então, 5,6 milhões. Ora, 5,6 milhões é a mesma coisa você colocar assim, né? Quando você coloca essa vírgula, você está passando de milhões para milhares, né? Então, 5,6 milhões, você está escrevendo como sendo 5 milhões mais o quê? O que está aqui, né? 5 milhões, vamos colocar aqui, ó. 5 milhões é assim, né? 6 zeros, né? 6 zeros. Porque aqui é 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Que tiver, como tem 5 aqui na frente, fica 5 milhões. E você tem 600 mil. O 0,6 milhão aqui, certo? É 600 mil. São, né? 600 mil. Certo? Então, essa conta aqui é somar 5 milhões e 600 mil. Pronto. Aí agora o que é que você faz? Vamos colocar assim, ó. Eu quero em notação científica, né? Então, vou colocar aqui, ó, 56 e eu vou contar quantos zeros tem. Porque a vírgula está aqui, ó. Então, é só contar quantos zeros você tem, né? Porque para deixar um 56. Então, você tem 5 zeros. Então, você vai colocar aqui, vezes 10, elevado a 5. Certo? Vamos ver se tem a opção aqui. Um momento. Pronto. Agora traz para cá. Não tem, né? Ele colocou 5 vezes 10 a quinta, né? Não, ele tem 5 vezes 10 a sexta. A única opção que tem com 56, né? Aliás, 56, né? A única opção que tem com 56 é essa, né? Não, 5. se fosse a quinta, né? Estaria certo, ou essa daqui. Mas aqui tem 6 e 7. Então,
vamos escrever agora o 5,6 mesmo. Vamos lá. Nessa mesma ideia aqui de andar uma vírgula da direita para a esquerda. Certo? Ó, eu tenho 56. Observe. Se eu tenho 56, não é? A vírgula está aqui, ó. Aí eu quero andar com ela para cá. Para quê? Para ficar o 5,6 que a gente já tinha colocado. Observe que eu estou andando da direita para a esquerda. Então, quanto mais você anda da direita para a esquerda, mais você aumenta aqui na potência do 10. Então, quando eu escrevo o 5,6, vai ficar vezes 10 a sexta. Certo? Ó, aqui também é uma forma de você... Outra forma de você lembrar, né? Porque se você tem 5,6 vezes 10, é claro que você vai andar uma vírgula para cá, ó, e vai dar o 56, né? Então, na verdade, quando eu escrevo assim, né? O que eu estou fazendo, ó, daqui para cá, é multiplicar por 10, tá vendo? Ó? Multiplicar por 10 aqui, ó. Aumentou 1, né? E aqui ficou 5,6. Certo? Mas o que eu gosto sempre de lembrar da regra prática, né? Porque na hora da prova é mais fácil. A regra prática é: andou da direita para a esquerda, certo? Então aumenta a potência aqui, aumenta, certo? Aumenta. Quando você anda da esquerda para a direita, com a vírgula que eu estou falando, né? Lógico, aqui a potência diminui. Certo? Diminui. Pode ser negativo, inclusive, né? Como ficou aqui menos 3. Tá? Então, aqui vamos ver agora se tem essa resposta. 5,6. Deve ter, né? 5,6 vezes 10 a 6. Seria a letra A aqui. Ó. Certo? Então, aqui é uma questão bem direta, né? É uma questão bem direta. Agora, veja, não é a primeira vez que eu vejo na prova do IF notação científica. Tá? Várias provas aí eu já peguei uma, até mais de uma questão, né? Usando notação científica. Então, ou seja, é uma questão que vai aparecer provavelmente, né, na seleção. É um tipo de questão que você consegue fazer de uma forma bem direta, porque se você for ver a conta que a gente fez, foi bem direta, né? Bem direta mesmo. A conta, se você já sabe de notação científica, aqui foi só a explicação. Se você já sabe de notação científica, é bem assim mesmo. A resposta seria 2 linhas assim. Professor, Certo? Pode falar. Se não der, escreve no chat, né? E aí... Pedro levantou a mão. Pedro, você quer tirar uma dúvida? Na verdade, sim. Pode falar. É que eu queria perguntar. É que o professor tinha explicado no começo. É só uma forma de simplificar, seria a notação científica? É uma forma de simplificar. É uma forma de simplificar a notação, né? Por isso que o nome é notação científica. Porque, imagine só, você vai fazer, por exemplo, conta com milhões, né? Bilhões, ou números muito pequenos, né? Como 0,0000, com muitos zeros aqui depois da vírgula, né? Então, em física, você vê muito isso, né? Então, imagine você estar somando, subtraindo, multiplicando por esses números e tal. Então, uma forma de você facilitar, né, seus cálculos é usar essa notação. Porque fica tudo em potência de 10. Ó, vamos colocar aqui a conta. Vamos supor, tá certo? Não faz parte mais da questão. Vamos supor que você queira dividir esse número aqui, por exemplo, por 1000. Né? Você vai ter 56 milhões. Aqui vai ficar fácil, né? Eu vou fazer só um exemplo. Dividido por 1000. Uma regra prática que a gente faz é assim, né? Ó, cancela os zeros, né? Aí fica 5.600, tá? Aí como é que você usaria essa conta em notação científica? Ó? Aqui é 56 vezes 10 à quinta. E o 1000 aqui que está dividindo seria 10 à terceira. Ó.
a conta que você faz é 56 vezes 10. Ah, aqui não é 5? Aqui não é 3? O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes, né? 5 menos 3, 2. Tá? Então, esse número, é claro, esse número aqui é a mesma coisa desse, né? Tá? É o mesmo valor. Então, veja aqui, virou uma conta de potência. Uma conta que seria com números grandes, né? É claro que aqui eu coloquei um número fácil também, né? 1000 aqui. Mas se fosse com números mais complicados, você usaria só a conta com as potências. Tá certo? Só as contas com a potência. Então, por Certo, exemplo, obrigado, professor. um número que é muito famoso é o Google, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber de onde é que veio o nome do site Google, mas o Google é um número que você pode expressar em notação científica, tá? Só depois você olha qual é o número, tá certo? Depois você olha aí qual é o número. Coloca aí no Google o que é um Google, tá? Vocês vão ver que número é. Em notação científica é bem fácil de escrever o número, né? Então, vai ter um e eu acho, não sei se é 1 milhão de zeros depois, né? Não sei, é alguma coisa desse tipo. Não lembro qual é o número especificamente. Mas você coloca lá quanto é que vale um Google, vocês vão ver qual é o número que aparece. E com certeza vai aparecer em notação científica, né? Não vai ser o número escrito por extenso, porque também não vai dar para escrever, né? Imagina aí o número 1, aí 1 milhão de zeros para você escrever, né? Não tem como. Então, ok, aqui, pessoal, notação científica, vamos passar para a próxima, né? Para a próxima questão. Posso passar, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para a questão 28. Como eu falei, né? Eu estou vendo o que é que tem na questão, aí eu vou explicando, tá certo? Como eu falei, eu não preparei um assunto específico para falar nessa aula, tá certo? Então, estou falando um resumo de cada partezinha dos conteúdos que são necessários. Só reforçando aqui a ideia de notação científica, né? De você saber notação científica, a importância aqui para a prova do IF. Como eu falei, sempre tem alguma questãozinha. E as questões de notação científica são muito diretas, mas você só faz se souber o que é notação científica, tá certo? Se você não treinou em casa, na hora da prova você vai se enrolar todo e não vai sair do canto, né? Então tem que treinar isso aí. É uma questão praticamente certa de cair, né? Então vamos continuar aqui. Questão 28 é o seguinte, de novo, né? Em uma campanha contra cyberbullying, né? Uma campanha contra cyberbullying, uma escola promoveu uma palestra para pais e alunos. Querendo estimar o público presente, o professor de matemática observou que o pátio, né, que tinha forma retangular, com 50 metros de comprimento por 80 metros de largura, estava lotado. Então, você tem um pátio, né? Vou desenhar aqui de novo, retângulo. Aqui, 50 por 80, né? Então, vou colocar os 50 aqui. Metros, né? Lógico, um pátio. 50 metros por 80 aqui. Metros, né? Estava lotado aí. Sabendo que, em média, o pátio comporta 4 pessoas por metro quadrado. Ele conclui que estavam presentes. Aí tem aqui a quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas. Então, em média, ficam 4 pessoas por metro quadrado, né? Então, o que você tem que saber aqui é quanto mede essa área. Então, a área aqui é a área de um retângulo, né? Como é que mede a área de um retângulo? Base vezes a altura, né? Eu vou colocar a base e a altura de acordo com o desenho que eu coloquei aqui, tá certo? Então, essa aqui seria a base. E aqui seria a altura, né? Então, essa é a primeira coisa que você deve saber. Qual é a área? Então, a área aqui é 50 por
80, né? Na ordem que eu coloquei aqui, a base é 80, vezes 50. Então, a área vai ser... Você faz a conta, ó, conta prática aqui, né? Conta quando tem muitos zeros assim, você vai fazer o que aqui? 8 vezes 5, né? 40. Quantos zeros estão aparecendo aqui nesses números? Um zero aqui e um zero aqui. Aí você aumenta, né? São 2 zeros que você aumenta, certo? 8 vezes 5, 40. Tá aqui minha conta, 40. Tem esse zero aqui, acrescentei um. Tem esse outro zero aqui, acrescentei outro zero. Então, é 4.000 metros quadrados. É uma área razoável, né? Uma área grande. Pátio grande. E aí, vamos continuando agora. Ele diz que, em média, cabem 4 pessoas por metro quadrado. Então, muito bem. Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, só para justificar a conta. Mas eu acho que já está bem na cara a conta que você deve fazer, né? Se você tem 4.000 metros quadrados, em cada metro quadrado cabem 4 pessoas, então a conta que você tem que fazer é 4 vezes 4.000, não é isso? Então, vamos fazer a conta aqui. De onde é que vem isso? Então, você tem assim, ó, em 1 metro quadrado, aqui vou colocar aqui metro quadrado e aqui pessoas, tá certo? Em 1 metro quadrado, cabem 4 pessoas. Aí, eu tenho agora 4.000 metros quadrados. Quantas pessoas vão caber aqui no pátio, então? Né? Porque a quantidade de pessoas aqui eu estou chamando de X, né? Então, você tem 1 sobre 1.000 é igual a 4 sobre X. Você faz multiplicando aqui, né? Então, você faz aqui multiplicação cruzada. Vai ficar 1 vezes X é X. E aqui é 4, tá certo? Coloquei 1.000, 4.000. 4.000. Então, X vai ser 4 vezes 4.000. Tá? Intuitivamente você já sabia, né? Provavelmente, porque um metro quadrado cabe 4 pessoas. Você tem 4.000 metros quadrados, então é só multiplicar. Então, X vale 4 vezes 4, 16. E aqui aumenta os 3 zeros, né? Pessoas. Certo? Então, tem 16.000 pessoas. Tá aqui, ó, letra C. Então, essa é uma forma de estimar que é muito comum, né? Você tem, por exemplo, é muito comum você ver isso quando tem manifestações na rua, por exemplo, né? A estimativa, sei lá, da PM deu tantas mil pessoas, né? 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eles fazem, isso mesmo, né? Eles veem lá qual é mais ou menos a largura da rua, vê o comprimento, né? Até mais ou menos o tanto de gente que está lá ocupando a manifestação e faz a continha aqui do jeito que a gente fez. Tá? Estima quantas pessoas cabem por metro quadrado. No caso aqui ele colocou 4 pessoas por metro quadrado, né? Que é uma medida razoável. E aí pronto. Né? Se fosse, por exemplo, no caso da pandemia, né? Aí fica um problema mais difícil, né? Você tem que deixar 1,5 m para cada pessoa. Aí já fica outra coisa, né? Aí já vira outro problema. Mais difícil. Ok? Mas o que é que você precisa nessa questão? Saber como é que calcula uma área de um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Tá? E saber uma regra de 3, né? Uma regra de 3 bem simples aqui. Tá? Porque ele diz, em 1 metro quadrado cabem 4 pessoas. Então, você encontrou 4.000 metros quadrados. Quantas pessoas você vai ter lá no pátio? É só multiplicar, né? Certo? Assim, você, se já teve a ideia de multiplicar, estava correto, né? Mas se não teve, coloca na regra de 3, porque aí sua dúvida, né? Porque às vezes chega numa situação assim. Tá, aí eu encontrei aqui 4.000 metros quadrados. Aí muita gente tem o seguinte, e agora, eu vou dividir por esse 4 aqui ou vou multiplicar? Então, se você está em dúvida, faça a regra de 3, que aí vai aparecer a conta que você vai fazer. Tá? É bem direto assim mesmo. 1 metro quadrado, 4 pessoas. Se você encontrou 4.000 metros quadrados, aí você coloca X, porque você não sabe esse número você ainda quer encontrar, né? Então, fica 1 sobre 4.000, tem que ser igual a 4 sobre o X. Aí você faz
multiplicação cruzada aqui, 1 vezes x é x, e 4 vezes 4.000, fica aqui 16.000 pessoas. Ok? Alguma dúvida aqui nessa questão? Professor, o nome desse assunto é densidade demográfica? Densidade, né? Densidade demográfica, geralmente a gente fala mais quando está falando de cidade, assim, né? Mas pode ser, né? Você está calculando a densidade de pessoas e densidade demográfica, né? Eu não sei se tem um nome específico, né, desse assunto, assim. Não sei se... Sinceramente, porque, assim... Então, poderia ser feito também a regra de 3 simples em todas as questões, ou não? Eu não entendi. Falhou o comecinho do que você falou, não entendi. Pode repetir, por favor? Porque falhou. Quando você começou a falar, aí eu não entendi. Assim, toda questão que tiver dessa forma, se toda questão tem esse problema matemático, poderíamos sempre fazer a regra 3 simples mais fácil para resolver ela, ou não? Sim, ela está falando do método que eu fiz aqui, a regra de 3, né? É isso? Se é preciso usar a regra de 3 ou não. Ó, é justamente essa observação aqui que eu fiz, né? Ó. Porque pode ser uma questão que você entenda só pela lógica, né? Porque, por exemplo, você sabe que até aqui, você entende que o que ele está querendo calcular, certo? Ele diz que tem esse retângulo, né? A forma retangular, com essa medida em metros, né? 50 e 80 de largura. Então, até aqui você sabe que você vai ter que calcular essa área, né? Que área você calcula base vezes altura, foi isso que a gente fez, 80 vezes 50 deu 4.000. Ok. Aí, aqui, a partir desse sabendo o que, né? Você vê que é uma questão até de lógica, né? Porque, ó, sabendo que, em média, o pátio comporta 4 pessoas por metro quadrado, né? Então, 4 pessoas por metro quadrado. 4 pessoas por metro quadrado. Então, quer dizer o quê? Que a cada metro quadrado você vai ter 4 pessoas. Então, se você encontrou 4.000 metros quadrados, então você vai multiplicar aqui por 4.000, não é isso? Por 4.000. Então, tem essa questão de lógica, né? Aliás, desculpa. Se a cada metro quadrado você tem 4 pessoas, você encontrou 4.000 metros quadrados, você vai multiplicar por 4, né? Por 4. Então, é isso. Uma questão muito parecida com essa poderia cair, por exemplo, né? Já que está muito no jornal aí questão de dólar, eu não sei qual é o tema da prova, né? Mas se for alguma coisa que envolva alguma economia, por exemplo, se uma coisa está muito em alta é dólar, né? Essa conversão de uma moeda para outra. Então, por exemplo, poderia ser uma questão assim, tipo, a cada dólar você tem 6 reais, por exemplo, né? Então, se você tem 4.000 dólares, quantos reais você vai ter? Né? Você vai ter que multiplicar por 6, né? Mas o que está por trás dessa multiplicação, aí sim, aí entra o que eu expliquei. O que está por trás dessa multiplicação direta que você pode fazer é a regra de 3. Ó, a cada metro, 4 pessoas. Então, em 4.000 metros quadrados, quantas pessoas vão ter? Aí você escreve 1 sobre 4.000, é a mesma coisa de 4 sobre x. Multiplica cruzado e resolve a conta. Veja que a multiplicação que a gente está falando desde o começo aparece aqui. Ó. Aparece aqui. Qual é a vantagem de você fazer direto? A vantagem é que você não precisa perder tempo fazendo essa regra de 3. Ok. Qual é a vantagem de fazer a regra de 3? É que você não vai ter dúvida, né? Porque, como eu estava falando, pode ser que você tenha alguma dúvida em relação a fazer a conta. Por exemplo, eu vou multiplicar agora por 4, eu vou dividir por 4. Essa dúvida, se tiver, né?
você tira facilmente fazendo a regra de 3, né? Porque aí aparece claramente a conta que você está fazendo. Está aqui, ó. Então, aqui não tem dúvida que você vai ter que multiplicar. Tá certo? Então, é só isso. Não é obrigado a usar a regra de 3. Quando for muito fácil, né? Quando você achar que é direto assim, não precisa. Se você já está vendo que vai dar aquela conta, não precisa. Agora, se você sabe fazer, é uma segurança, né? Aí vai vai da sua prática, né? Dos exercícios que você está fazendo, né? Vai da sua estratégia para fazer a prova, tá? Como eu estou explicando, eu acabo falando as duas formas de fazer, tá? Porque eu estou explicando. Se fosse na hora da prova, eu tinha feito o que é mais conveniente para mim, né? Tá certo? O que eu tinha planejado fazer. Porque prova é isso aí, né? Você vai e sai fazendo, né? Não tem muito tempo para estar refletindo assim, não. Imagina só a gente, né? Esse tempo que a gente está fazendo só essa questão, né? Ia ser quase, acho que a prova são 2 horas, não sei, para matemática, né? E aí ia tomar o tempo da prova todinho. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aqui? Se tiver, pode perguntar, não tem problema nenhum. O aluno Professor. Jodivan. Isso, Gabriel, retome aí. Pode falar. Estavam perguntando aqui sobre as questões 24, 25 e 26. Professor, 24, essa questão 25 e 26. ela também poderia enganar a pessoa. Sabe por quê? Porque no começo ela fala sobre um retângulo, e quando se fala no retângulo, a gente vem na mente as áreas de figuras planas. Mas é isso. Você falou em retângulo, você vai calcular a área de uma figura plana. Ok. Mas não é só isso, né? O detalhe, né? Esse cuidado que você deve ter, né? Esse cuidado que você deve ter. Se você calcula só a área do retângulo, você já começa a perceber que sua conta não está, né? Tá faltando algo aqui na questão, porque você só vai encontrar esses 4.000, tá certo? E aí não tem, por exemplo, como é de múltipla escolha, ainda tem essa vantagem, não tem nenhuma opção aqui 4.000. Só que aí você vê que a questão não é só isso. A questão continua, né? Em média, o pátio comporta 4 pessoas por metro quadrado, então ainda tem essa questão. Além do retângulo, tem essa questão aí. Então, do retângulo, você encontrou a área, tudo bem, só que agora tem uma questão de proporção, né? Proporção. Uma pessoa, um metro quadrado, desculpa, 1 metro quadrado cabe em 4 pessoas. Ok, 1 metro quadrado cabe em 4 pessoas. Aí no meu retângulo todo aqui, tem 4.000, né? Metros quadrados. Cada um desses aqui cabe em 4 pessoas. E aí você multiplica por 4, né? Ou se você está em dúvida, faz a regra de 3, como eu falei, e você vai ver que você está multiplicando por 4 mesmo. Ok? É isso que faz. Sim, perguntaram sobre a questão 24, 25 e 26. A 24 foi a que a gente fez, né? A 25, o professor Diogo, ele fez já na aula anterior, tá? Então já está gravada essa questão aí, feita por ele. E a 26 é a questão que teve um erro, né? Essa questão, ela não tem um errinho aqui, aí foi cancelada, né? Essa questão aqui não ficou legal, né? Por isso que eu pulei ela, tá bom? Aí por isso que eu vim direto aqui para 27 e respondi agora a 28 também. Ok. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Ou eu posso passar? Ok, vamos passar então. Se tiver muito rápido, pessoal, pode perguntar, tá certo? Não tem pressa, não. A gente que vale aqui, a gente aprendeu o conteúdo direito, né? Vamos ver aqui.
essa questão aqui, 29 agora. Questão 29. Os alunos de uma turma resolveram distribuir panfletos contra contra o cyberbullying. Ok. Inicialmente, haviam 4.800 panfletos para serem distribuídos e cada aluno iria ficar com a mesma quantidade de panfletos. Ou seja, tinha a turma lá, eles iam dividir, né? Todo mundo ia ficar com a mesma quantidade de panfletos. Ok. No dia da distribuição, 6 alunos ficaram doentes e cada um dos alunos presentes, ou seja, né? Além desses 6, né? Teve que distribuir 40 panfletos a mais do que o planejado. O número de alunos presentes para a distribuição foi... Muito bem, essa questão é bem enroladinha, né? Porque você começa com a quantidade, 4.800, que seria dividido pela turma. Aí depois ele diz, no dia da distribuição, vamos chamar de X a quantidade de alunos, tá certo? X vai ser a quantidade de alunos. Vou colocar assim, de alunos. Ok. Você tem aqui o número de panfletos, né? Você tem 4.800 panfletos. Se não tivesse faltado ninguém, a quantidade... Oi, pode falar. Pode falar. Essa questão poderia ser resolvida com a regra de 3 simples. Essa aqui, por regra de 3 simples, eu não sei. Na verdade, eu não tive nem ideia de resolver ainda. Eu estou lendo aqui, né? Mas se for por regra de 3, eu acho que não. Vamos resolvendo, tá certo? Sim, porque você está falando que poderia ser, né? Qual é a ideia? Porque se você está falando é porque você deve ter pensado alguma coisa que dá para colocar aqui, né? Ok. Ó, eu vou fazer aqui do meu jeito, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma ideia, aí vocês Porque, falam. assim, regra de 3 simples, eles trabalham muito com panfletos, médicos. Sim, não, mas aí vai do que a pessoa está cobrando na questão, né? Aí eu não sei, eu estou lendo aqui a questão, não sei, por exemplo, você pode ter uma questão desse tipo, que é a regra de 3, mas pode ser que não seja. Eu não sei se é, entendeu? Eu vou resolver aqui. Pode ser que com regra de 3 saia bem fácil, mas eu não estou enxergando a regra de 3 aqui, não. Aí é isso que eu estou dizendo, né? Quem tiver... Não precisa... não precisa esperar não, tá certo? Você pode dizer, ó, é regra de 3 por isso, ó. Coloca aí para ver se não dá certo. Né? Pode falar, não tem problema nenhum, tá certo? Às vezes você tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, e aí a gente resolve junto aqui. Não tem problema nenhum. Deixa eu só reler a questão aqui e colocando as coisas, tá certo? A gente tá chamando de X a quantidade de aluno. Ok. Aí o que ele falou é que você teria 480 panfletos. É a quantidade de panfletos. Para ser dividido, né, a cada aluno... 4.800, professor. 4.800, né? 4.800, obrigado. Iria ser distribuído, né, você teria a mesma quantidade de panfletos para os alunos. Ok, só que aí faltaram 6 alunos, porque ficaram doentes. Certo? Então, a quantidade de alunos presentes agora, quantidade de alunos presentes, certo? Quantidade de alunos presentes, né? Que distribui os panfletos. A quantidade é X, que é a quantidade de alunos que tem, menos os 6 que ficaram doentes, não é isso? X menos 6. E aí, esses que foram se deram mal, né? Porque ficaram 6 doentes, aí teve que
cada um dos alunos presentes teve que distribuir 40 panfletos a mais, né? Do que o planejado. Então, você teria uma quantidade já que cada um ia distribuir, certo? E aí, por causa desses 6 que faltaram, você teve que distribuir 40 a mais, né? Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu não sei quantos panfletos foram distribuídos, né? Cada um teria que distribuir. Mas eu sei que a quantidade de panfletos, quantidade, né? Não sei nem se é essa a forma de abreviar, de panfletos distribuídos para cada aluno, né? Para cada aluno. Foi o quê, ó? Ó, ele diz assim, ó, cada aluno iria distribuir a mesma quantidade de panfletos. Então, quantidade inicial, vou chamar aqui Q1, quantidade inicial, você teria o quê, ó? Os 4.800 panfletos seriam divididos igualmente pela quantidade de alunos que tem. Essa seria a quantidade inicial. Certo? Isso aqui é a quantidade inicial. Seria essa. Só que aí faltaram 6 alunos. E aí, a essa quantidade inicial, para os alunos que foram, né? A essa quantidade inicial teve que ser acrescentado mais 40 panfletos. Então, você tem essa quantidade aqui, que eu vou chamar de Q2, que é 40. Vou colocar para cá, né? Que vai ser 40 panfletos, mais a quantidade que você tinha inicialmente, né? Porque ele diz, ó, 40 panfletos a mais, né? Do que o número que você já tinha. Ou seja, essa quantidade Q2, na verdade, ela está sendo 40 mais o 4.800, desculpa, 4.800 sobre X. Esse é o Q2. Tá certo? Esse é o Q2. Só que aí fica Q2 e X e tal, né? Vamos encontrar o X, tá certo? Vamos encontrar o X, que é a quantidade de alunos aumenta, tá certo? Essa quantidade Q2, o que é ela? Essa quantidade Q2 é a quantidade de panfletos que tem, que não diminuiu, né? Dividido pela quantidade de alunos que foram, né? Quantos alunos foram? Os alunos presentes foram essa quantidade aqui, né? Foram X menos 6 alunos. Então, essa quantidade Q2, na verdade, é X menos 6. Desculpa. Q2, por outro lado, né? Por outro lado, Q2 é o 4.800 dividido por X menos 6. Certo? Olhando assim, eu acho que daria, né? Para fazer uma regra de 3. Eu não estou enxergando a regra de 3 que seria feito. Talvez saia até mais direto. Mas eu estou fazendo aqui a conta, né? Pronto. E aí você compara, ó. Você compara. Q2, por um lado, você está dizendo que é 40 mais 4.800 dividido por X, né? Porque faltaram os alunos, aí cada um teve que distribuir mais 40 do que já tinha. E, por outro lado, Q2 é a quantidade de panfletos que não diminuiu, né? E que aí você teve que dividir pela quantidade de alunos que foram. A quantidade de alunos que foram foi X sobre 6. Ou seja, Q2 é essa quantidade e Q2 é essa quantidade aqui. Então, Q2 é... Então, dessas duas igualdades aqui, você está dizendo, então, que 40 mais 4.800. Tem alguém com o microfone ligado. Tem alguém com o microfone ligado aí. E não está fazendo pergunta, então acho que ligou por acidente, né? Então, aqui é x menos 6, tá certo? Então, repetindo. Q2 é essa quantidade aqui que a gente escreveu. E Q2 é essa quantidade aqui que a gente escreveu. Então, essa quantidade 40 mais 4.800 sobre x é igual a 4.800 sobre x menos 6. Tá aí.
Pronto. O que é que você vai fazer agora? Vamos, por exemplo, fazer essa continha desse lado de cá, né? Para a gente se livrar aqui, ó. Vai ficar 40 vezes x mais 4.800 dividido por x igual a 4.800 dividido por x menos 6. Multiplica cruzado, né? Assim? Multiplica cruzado aqui, ó. Então, vai ficar 40x mais 4.800 vezes x menos 6 igual a 4.800x. Tá um número muito grande, né? Eu deveria ter dividido logo por 40, né? Porque 4.800 é divisível por 40, né? Divisível por 40. 48 é divisível por 4. Vamos fazer na conta, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 40 vezes x, 40x. Estou multiplicando assim, tá certo? 40x vezes x vai dar 40x ao quadrado. Menos 40 vezes 6, né? Vou colocar assim, 40, vai ficar 6 vezes 40x, certo? Porque eu vou dividir tudo por 40, por isso que eu estou deixando ele aqui. Tá? Multipliquei aqui agora. Ok, terminou a conta com 40. Vamos multiplicar agora por 4.800. 4.800 vezes x vai dar 4.800x. Menos 4.800 vezes 6, né? Eu vou deixar assim. 4.800 vezes 6. Vamos em frente aqui. É só um espaçozinho para cá. Pronto. E agora aqui ficou 4.800x. Opa, aí aqui cancela, né? Ó, porque apareceu 4.800, 4.800. Maravilha. Ficou 40, x ao quadrado, menos 6 vezes 40x, certo? Menos 4.800 vezes 6 de novo. Tudo isso igual a zero. Aí você chega aqui, como eu falei, divide por 40. Porque 40 está aparecendo aqui em todos esses números, né? Fator comum. Então, dividindo tudo por 40, 40 dividido por 40 dá 1. Sobra o x ao quadrado. 6 vezes 40, dividido por 40, vai sobrar o 6, né? 6x. E 4.800 dividido por 40, né? É a mesma coisa de 480 dividido por 40, que vai dar 120, né? 120. 12 vezes 4, né? 12 vezes 4, 48. Aumenta um zero. Então, aqui vai ficar 120 vezes 6, igual a zero. E aí, pronto, né? Aqui fica somente, ó, x ao quadrado menos 6x, 120 vezes 6, né? 120 dá 720, né? 6 vezes 2, né? 12 vai, é isso mesmo. Pronto. Ok? Aí chegou a uma equação de segundo grau, e aí você usa a forma resolutiva, né? Forma resolutiva. Como é que resolve aqui? Vamos em frente. X é igual a menos b, né? Assim, vamos lá. Vamos resolver uma equação de segundo grau aqui, qualquer, né? Você tem uma equação, escrever aqui de vermelho. Você tem uma equação que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Bem, onde o a é diferente de zero, né? E o b e o c são números reais. Então, como é que você resolve essa equação? Eu vou falar logo da forma resolutiva, né? Forma resolutiva. Então, você vai escrever o seguinte. O x, que vai ser a solução, vai ser menos b, mais ou menos, raiz do discriminante delta sobre 2a. Essa é a fórmula. Como é que eu calculo esse delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É claro que só existe solução se o delta for positivo, solução real, né? Quando vocês, né, entrarem no IF e forem lá estudar um assunto que a gente chama de números complexos,
vocês vão ver que existem números que você consegue colocar aqui para ser solução dessa equação. Mas aí não são números reais, né? São números que a gente chama de números complexos, mas aí já são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos resolver isso aqui. Ok? Então, essa conta que você vai fazer, tá? A forma resolutiva é essa. Muito bem. Muito bem. Observe que eu estou fazendo questão de sempre estar escrevendo alguns produtos, né? Isso é uma estratégia para evitar contas muito grandes, tá certo? Sempre quando tem esses números grandes, você escreve como produto, né? Na verdade, eu deveria ter escrito já daqui, né? Para facilitar a minha vida, porque aí não precisa estar fazendo tanta conta, tá certo? Então, vamos resolver usando a forma resolutiva agora. Sim, a forma de você escrever tudo de uma vez aqui é fazer isso, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Aí quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Veja que, sobre 2A aqui. Veja que essa conta é exatamente o que você já ia fazer. Qual é a diferença? Que no lugar de colocar aqui delta, só o valor final, eu coloquei já essa conta aqui dentro. Mas observe que a conta que você faz aqui, você vai fazer aqui também. Só estou escrevendo tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Então, vamos voltar para a questão. E vamos usar essa forma, certo? Então, aqui vai ficar o seguinte. Ó. Deixa eu ganhar mais um espaço para cá. E vai ficar assim, ó. X, deixa eu ver, vamos ver a equação, né? Como é que a gente vai resolver a equação sem saber qual é? Observe que no caso da gente aqui, ó, o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale menos 720, tá? Menos 720. E aí, sim, aí como eu falei, é sempre conveniente a gente ver assim, né? 6 vezes 120 aqui, que vai facilitar a nossa vida, vocês vão ver. Provavelmente, né? Porque aqui tem um 6 também, ó, vai aparecer alguma coisa boa aí. Então, vamos fazer aqui a conta. X é igual a menos B, tá? Menos 6. Cuidado com o sinal. Menos 6. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1 aqui no caso, né? Que vale 1. Vezes C, né? Aí o C é menos 6 vezes 120, que é o 720, né? Eu só estou escrevendo assim, porque agora apareceu 6 aqui e 6 aqui, tá vendo? Vai ser conveniente para a gente. Então, aqui vai ficar sobre 2 vezes 1, que é o A. Então, vamos organizando a conta agora. Menos para dar mais 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36, né? 36, menos 4 vezes 6, mesmo para dar mais aqui, ó. Mais 4 vezes 6 vezes 120. Aí ainda eu vou escrever assim, ó. O 120, né? Eu posso fatorar mais, né? É isso que eu estou falando. Vamos colocar aqui, ó, a fatoração de 120. Do jeito lá que a gente já tinha feito. Divide por 2. Por 2 vai dar 60, não é assim? Divide por 2 novamente. Vai dar 30. Divide por 2 mais uma vez, 15. Divide por 3 agora. Lembrando que é sempre do menor para o maior. Por 3. 15 eu posso dividir por 3. Vai dar 5. E, finalmente, 5 dividido por 5, que dá 1. Então, a fatoração aqui é 8, né? Que é 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. Tá certo? Então, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. Então, aqui vai ficar menos 6 vezes 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. Ok, para que isso, né? Para que isso aqui? Porque agora eu posso destacar aqui um 4, né? Para virar... O que eu quero um 4 não, um 6 aqui para virar o 36, né? Observe. Vamos escrever essa conta por extenso aqui, ó. Menos 6 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Que é 3 vezes. Vezes 3 de novo, vezes 5 de novo. Observe que 2 vezes 3 aqui é 6. Né? 6. E aí eu posso fazer, ó, 6 vezes esse 6 aqui que vai aparecer, ó. 6 vezes 6 é 36. Então, já vou escrever aqui, ó. 4 vezes
36. E o que sobrou aqui, né? Vamos ver o que sobrou. Sobrou 2, vou escrever aqui com vermelho. 2 vezes 2, certo? Vezes 5. 2 vezes 2 é 4, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Muito bem, então tá aí. Então, é só ter escrito 6 vezes 20, né? Aí eu fui falar demais aqui, né? 6 vezes 20 aqui, né? Professor, Pode falar, 6 vezes 20, né? Desculpa aí, era mais direto. já poderia ter fatorado 720, né? Com 36, né? Com 72, 36 também, é. 2 porque eu- vezes 30. Exatamente. É porque eu fui olhando a conta agora, né? Poderia ter feito também. Certo? É porque eu fui olhando aqui e tal. Eu queria que aparecesse um 36, né? A conta era essa. Só que era muito mais fácil fazer aqui, né? Ó. Como é que eu faço aparecer um 6 aqui? Divido por 6, né? 6 vezes 20, né? Dá 120. Tudo bem. Aí vamos em frente. E vale fazer a questão, né? Estamos aqui, 2 agora. E aí pronto. Agora finalmente. Vamos lá. 6, mais ou menos. Raiz quadrada. Aí 36 mais 36 multiplica 4 vezes 20. Ó. 4 vezes 20. Sobre 2. Você pode escrever a conta toda, fazer essa conta aqui do delta? Pode, né? Mas eu acho que vai dar um número aqui, se você fizer a conta aqui, ó, 36 vezes 20, né? Já vai dar um número assim, de 2.000 para lá, né? Então, você encontrar essa raiz é complicado. Por isso que eu estou fazendo assim. Então, 6 mais ou menos. Raiz, aí eu coloco o 36 em evidência. Coloco o 36 em evidência, vai ficar 36 dividido por 36. 36 vezes 4 vezes 20. Dividido por 36, sobra só o 4 vezes 20, né? E olha aí que maravilha agora. Deu certinho o que a gente estava querendo. Porque aqui mais ou menos. E aqui fica 36. 4 vezes 20, 80, não é isso? 80. 4 vezes 20, 80. Mais 1, 80. Então, essa conta todinha, na verdade, é 36 vezes 81. É essa conta que a gente está fazendo. 36 vezes 81. Dividido por 2. Então, vai ficar 6 mais ou menos, né? Raiz de 36. 6. Raiz de 81. 9. Sobre 2. Então, aqui você vai ter duas raízes. Pode falar. Você vai ter uma raiz, pode falar, viu? Uma raiz x1 que é 6 mais 6 vezes 9, 54, sobre 2. Vai dar 60 sobre 2 e 30. Então, a resposta, essa é a resposta, porque a outra vai dar negativa, né? Raiz x1, raiz x2. 6 menos 54 sobre 2. Não precisa nem fazer a conta, né? Vai dar negativo. Menos 48, né? Menos 48 sobre 2, menos 24. Menos 24 não existe aqui, né? Porque eu estou falando de quantidade. Lá no começo, a gente começou a falar aqui de quantidade. Né? A gente está falando de quantidade de alunos presentes, né? A quantidade de alunos presentes. Ó. Esse X aqui é a quantidade de alunos. Esse X é a quantidade de alunos. Então, a quantidade é positiva. Certo? Só que a pergunta, olha só, ainda tem isso, né? Os alunos presentes na distribuição, né? Então, a quantidade de alunos presentes foi x menos 6. Aí, quem foi o x que a gente encontrou? 30, né? Vou colocar aqui para baixo. O x que a gente encontrou foi 30. Então, finalmente, o número de alunos presentes de alunos presentes é x menos 6, ou seja, 30 menos 6, que é 24. Então, a resposta dessa questão é 24. Tá? 24 alunos estavam presentes. Alguém teve a ideia de fazer com regra de 3? Se fosse regra de 3, talvez saísse mais rápido, né? Porque aqui a gente chegou a uma equação de segundo grau, tá? Eu não estou descartando a possibilidade de fazer por regra de 3. Eu
Só fui fazendo a questão, tá certo? Como eu falei para vocês, eu não preparei um assunto, né, para falar, tá certo? Eu estou fazendo assim, estou olhando a questão e estou vendo o que é que sai, né? Como é que sai, tá certo? Tá? Talvez se você tentar por regra de 3, talvez, eu não estou dizendo que você vai fazer assim, saia mais rápido, né? Mas se alguém teve a ideia, pode falar que a gente faz aqui também, certo? Professor, tem como o senhor dar uma resolvida na questão de 3 simples, para ver se dá certo também? Regra de 3 Tem, simples. não tem como ser uma maneira mais fácil, não, porque eu achei essa maneira aí muito difícil. Pois é, não é tão difícil, né? Que eu fui fazendo conta e acabou ficando comprida a questão, né? Mas o que a gente fez aqui Exatamente. foi chegar a uma equação de segundo grau, né? Não tem como o senhor fazer como regra de 3 simples, não, para saber? Não, vamos ver. É isso que eu estou dizendo. Eu não sei se sai por regra de 3. Eu nem tentei, né? Vamos ver aqui. Essa questão necessariamente precisa de uma equação, não vai regra 3. Porque, tá. sabe por que eu digo que você vai fazer assim? Você pode usar a regra de 3? Pode. Tá? Só que depois você vai chegar em algo desse tipo, né? Você vai, com certeza você vai ter que fazer algo desse tipo aqui. 48 sobre x menos 6, né? E essa outra quantidade aqui. Eu não sei, é por isso que eu nem tentei, né? Eu não sei, sinceramente, como é que eu escreveria isso aqui como regra de 3. Entendeu? Por isso que eu fui olhando. Assim, para mim, é complicado, né? Assim, eu sei que para vocês, como é que eu vou explicar? Para vocês é estranho esse caminho que eu segui, né? Mas para mim é um caminho bem natural, né? Porque o que foi que a gente fez aqui? Eu só fiz interpretar o que está dizendo na questão. Então, o que foi que a gente fez? Conhecendo a quantidade de alunos, os panfletos que eles tinham para distribuir, faltaram 6. Então, eu tiro 6 da quantidade de alunos, está aqui. Aí eu quero saber agora a quantidade final de alunos, né? A quantidade final de panfletos, aliás, né? Então, a quantidade que você iria dividir inicialmente seria essa. Né? Porque ele está dizendo que ia dividir os 4.800 pela quantidade de alunos. Quantos alunos tem? X. Pronto. Aí, 6 alunos faltaram. Então, já mudou a quantidade. Tem que ser outra quantidade. Por isso que eu chamei de Q1, agora é de Q2. Quantos panfletos você vai ter agora para distribuir? 40 a mais, né? Ou seja, somei 40 ao que eu tinha. Certo? Somei 40 ao que eu tinha. Então, ficou 40 mais essa quantidade aqui. Certo? Só que, por outro lado, o que é essa quantidade de panfletos que você vai dividir? É a quantidade que você tem de panfletos, que são 4.800 panfletos, pela quantidade de alunos que foram, né? Faltaram 6, então os que foram é x menos 6. A quantidade dos que foram é x menos 6. Então, por um lado, a quantidade é 40 mais a quantidade que você tinha. Por outro lado, a quantidade que você tem agora para dividir, que foi dividida, é 4.800 sobre x menos 6. Pronto. Então, eu estou dizendo que esse número vale 40 mais Q1. E esse número vale 4.800 sobre 6. Então, se x vale A, x, vou chamar de outra letra, né? Se Q vale A e Q, eu estou dizendo que vale B, só tem uma chance aqui, né? O A tem que ser igual a B. Foi esse raciocínio que eu fiz. E aí, coloquei aqui, né? Quando você iguala, foi isso que eu fiz aqui, ó, igualei A e B, pronto. Aí você resolve, chegou a uma equação. A equação de segundo grau que foi resolvida aí para baixo. Eu não sei, assim, sinceramente, eu não estou vendo como é que eu colocaria uma regra de 3 aí. Pode ser que uma regra de 3 seja mais fácil, se for possível colocar, né? Mas eu não estou vendo como é que seria, não. Tá bom? Professor, pode falar. Essa igualdade, ela já é uma regra de 3, não é? Se eu só for pensar.
a igualdade, que são partiu, né, para fazer a equação, Sim, formar a equação. o que eu estou fazendo. Uma regra de 3, né? Se for só fazer a interpretação, tantos por tantos, né? Assim, exatamente. Se eu não tivesse feito todo esse raciocínio, tá? Eu poderia ter começado logo daqui. Sim, mas aí, a regra de 3 é o quê? Você está comparando quantidades, né? Comparando quantidades. Então, Isso. você teria, por exemplo, 40 panfletos a mais, né, do que você tem, né? Eu não sei, né? Dividido pela quantidade x menos 6, né? Seria igual né, ao que você já tem, né, 4.800. Eu acho que esse jeito não sai, né? 40 de... Né, não sai. Eu não estou vendo como é que seria a regra de 3 assim. Tá? Porque o que é que mata aqui a questão de ser regra de 3? É que você somou, né? Quando você tem uma regra de 3, você tem a relação, pelo menos a regra de 3 simples, né? Relação entre quantidades, né? Isso. Entre grandezas. Seria 4.800, né? Grandeza. Corresponde. Você tem a grandeza 1 e a grandeza 2. Isso aí formaria as grandezas, né? Número de panfletos e 4x, né? Mais 4.800 seria outra grandeza, né? Correspondente. Entendeu? Mas fica exatamente, você teria isso, mas assim, mas no fim da conta seria essa mesma, né? Com certeza. Eu não falei de regra de 3, mas no fim da conta seria essa conta aqui, ó. Você acabaria chegando aqui. Isso. E teria que fazer a equação de todo jeito aqui no final. Tá certo? Então foi só uma questão de interpretação mesmo. Essa questão, ela ficou muito extensa porque o senhor foi, fazendo bem específico os cálculos e bem detalhado, por isso que demorou muito, mas seria já mais viável e mais rápido, já que é uma prova do IF, você não tem muito tempo, fazer, logo tirar você logo tirar o número que tem, fazer logo a equação de segundo grau e já resolver, entendeu? Seria mais rápido. Então, é isso que... Mas é a mesma ideia do outro comentário, né? Seria, por exemplo, você pensar já aqui, né? E igualar logo aqui, ó. Tá? E daqui sair fazendo. Mas, de todo jeito, você vai acabar fazendo uma conta desse tipo. Né? De todo jeito, você vai ter que fazer uma conta desse tipo, no fim das contas, né? Tá? Você poderia, por exemplo, mudar também, né? A quantidade de alunos que foram, né? É X. E a quantidade dos alunos que não foram seria X mais 6, né? Aí você está trocando a ideia aqui, né? Onde tem X seria X mais 6 e onde tem X menos 6 seria X. Tá? Mas, assim, menos conta do que isso, eu acho que não... Pelo menos eu não estou enxergando aqui, entendeu? Pelo menos eu não estou vendo, não. Tá? Quem sabe aí vocês olham depois, faça bem mais rápido, mas eu não, sinceramente... Tem que ser feito assim, né? Tá bom? Porque o que eu... Só repetindo. O que eu fiz aqui foi simplesmente interpretar a questão, né? E coloquei aqui os dados e aí a gente foi fazendo a conta. Então, uma hora ou outra, uma conta desse tipo você vai ter que fazer. A não ser que você dê um chute muito bom e já saia lá na frente da conta, né? Mas é por esse caminho mesmo. Ok, vamos fazer... Dá tempo de fazer mais uma, né? Vou fazer só mais aqui para a gente fechar. Essa 30, para a gente, né? 29, 30. Essa 30 aqui para a gente terminar. É até 9h30, não é isso? 9h30. Isso, termina. 9h30. Ok. Então, vamos lá. A imagem do texto 2 será reproduzida em um outdoor para fomentar um debate sobre cyberbullying em certa comunidade. Okay. Vamos pegar lá a imagem, não sei nem qual é a imagem que é, tá certo? Eu só estou dizendo que vão fazer o autor. É como eu falei, ó, geralmente as questões, você não precisa voltar lá no texto, né, para fazer uma interpretação e depois entender a questão, não. Às vezes ele faz só o contexto aqui e vai para frente, né? Então vamos ver o que é que tem aí. Aí ele diz assim, ó, a gráfica
recebeu uma imagem original retangular, certo? Então, você tem aí de novo um retângulo, com medidas 18 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Então, de novo, 18 por 30 aqui, né? Vou desenhar aqui. Vou desenhar um pouco menor. Então, vamos colocar mais ou menos assim, né? Aqui eu vou colocar o 18, né? Que é uma medida menor, centímetros, que ele está dizendo, e 30 centímetros o comprimento aqui, né? A imagem ficou em pé, assim, poder ser deitado, não tem problema nenhum. Deveria ter desenhado deitadinho, né? Vou desenhar melhor, assim, para não confundir vocês. Aqui, assim. Vou desenhar um retângulo aqui. Pronto. 18 por 30, assim. Pronto. Então aqui é 30 centímetros. Opa, acabei apagando. Não fiz nada. – 18 aqui. E 30 aqui, né? 30. Pronto, esse é o retângulo original que ele fala. Muito bem. Vamos para a próxima parte aqui. Sabendo que a gráfica irá ampliar a figura em 10 vezes do seu tamanho original e que o preço para a confecção do outdoor é R$ 120 por metro quadrado, o valor cobrado por esse outdoor será... Aqui tem uma... Não é uma pegadinha, né? Mas é um detalhe que você tem que prestar atenção. Porque ele não está falando, ó, vai ser cobrado R$ 120 por cada metro quadrado. Ok. Então, vou colocar aqui, R$ 120 por metro quadrado. Mas o que ele está falando aqui é de uma ampliação, né? Então, você tem que tomar o cuidado de saber o seguinte, a figura vai ser ampliada. No final das contas, o que ele está querendo saber é uma área para você saber, porque, por exemplo, eu sei que cobra 120 por metro quadrado, ok. Aí eu vou ter uma área maior, né? Porque vai aumentar em 10 vezes. Mas observe que a figura está sendo ampliada, não é só a área que está aumentando, né? 10 vezes não. Tá? A figura está sendo ampliada. Então, quando você fala em ampliar a figura, você está dizendo que a figura resultante tem que ser semelhante à que você tem. Ou seja, você não vai só aumentar a área, você vai desenhar aqui um retângulo que seja semelhante a esse. Ou seja, vou desenhar aqui, é claro com um pouco de exagero, um retângulo maior. Se fosse, por exemplo, um retângulo 2 vezes maior, né? Ampliado 2 vezes. Então, você teria que ampliar um lado, o comprimento e a largura na mesma proporção. Ou seja, se aqui é 18, aqui seria 2 vezes 18, tá? Que seria 36. Se aqui é 30, aqui deveria ser 2 vezes 30, certo? Ele está dizendo que vai ampliar 10 vezes. Então, ele vai ampliar aqui, ó. Essa medida aqui tem que ser 10, e aqui também tem que ser 10 vezes o 18. Certo? 10 vezes vai aumentar. Então, observe, tem que ter esse cuidado, né? Não é aumentar a área de qualquer jeito, não. A figura vai ser ampliada. Então, tem que ser, os lados têm que ser proporcionais. Quando ele fala 10 vezes, não é 10 vezes a área. Porque se você observar, se você calcular essa área aqui, fica 100 vezes, né? É 10 vezes a ampliação, né? O tamanho total. Então, você está ampliando, tem que ser 10 vezes o 30 e 10 vezes o 18. Porque você está ampliando, a figura tem que ser semelhante. Tá? Eu poderia pegar aqui, ó, não vou aumentar 10 vezes aqui essa área, aí eu aumento só o 30 e deixo os mesmos 18. Né? Não é assim. Bom, você tem que ampliar. A mesma ideia, por exemplo, se fosse um triângulo, né? Fosse um triângulo, por exemplo, você tem um triângulo aqui, 1 por 2, por exemplo. Aqui é 1, aqui é 2. Qual é a área aqui? A área é base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então vai dar 1. Se eu desenhar um triângulo assim, ó,
aqui no lugar desse 2 coloca 4, aqui o mesmo 1, pode calcular. Base vezes altura dividido por 2. Vai dar 2, né? Eu dupliquei, tá vendo a área? Mas aqui não é o mesmo triângulo. Eu não ampliei o triângulo. Se eu quisesse um triângulo desse aqui ampliado, se eu dobrei o 2 aqui, eu teria que dobrar o 1. Então, ficaria 4 aqui e 2 aqui. Né? Veja que agora os triângulos são semelhantes. Esse que eu desenhei aqui não é semelhante. Esse aqui é. Por quê? Se eu fizer 2 sobre 1 dá 2 e 4 sobre 2 dá 2. Certo? Então, tem que ser figuras semelhantes. Quando eu falo em ampliação. Tem que ter esse cuidado aí, tá certo? Tem que ter esse cuidado. Ampliou, então é assim. Muito bem. Então, vamos lá. Outro cuidado que você deve ter. Porque ele está falando que a figurinha lá tem 18 por 30 centímetros, né? Centímetros. E a cobrança que vai ser feita é em metros quadrados. Então, ou você converte esse 120 metros quadrados para centímetro por centímetro quadrado, né? 120 por centímetro quadrado, ou, que é mais fácil agora, a segunda opção, você transforma centímetros em metros. Isso aí eu acho mais fácil, né? Isso aí eu acho mais fácil. Como não vai dar tempo de fazer essa questão, eu já vou começar daqui, tá certo? Para não ocupar o outro espaço. Ó, como é que você muda de centímetro para metro? Regra de 3, né? Aqui eu coloco metro, aqui eu coloco metros, 1 metro, 100 centímetros. Tá? Então, se eu tiver 30 metros, por exemplo, 30 metros não, né? Se eu tiver 30 centímetros, sim, eita, quase não sai. 30 centímetros, aqui, quantos metros eu tenho? X. Então, você faz a regra aqui, 1 sobre x é igual a 100 sobre 30, ou seja, 100x é igual a 30, ou seja, o x é 30 dividido por 100, certo? E vai dar 0,3. Vou deixar 30 dividido por 100, né? Que é a mesma coisa de 3 sobre 10. Eu gosto de deixar a fração porque nas contas facilita, né? A mesma coisa para o 18, né? Se você colocar aqui 18, eu vou fazer a continha com 18 aqui. Tira esse 30 aqui e coloca um 18 aí. Vai ficar 1 sobre x é igual a 100 sobre 18. Aí você vai multiplicar aqui e vai encontrar que o x é 18 sobre 100, né? Que é a mesma coisa, porque 1 sobre x é 30 sobre 100, 100 sobre 30, né? Eu inverti, tá vendo que eu inverti, ó? Aqui é x sobre 1, então vai ficar 30 sobre 100. A mesma coisa aqui, ó. 1 sobre x, 100 sobre 18. Inverte essa daqui também, né? Ficou 18 sobre 100, tá vendo? Eu vou deixar assim, porque vai facilitar a conta, como eu já falei. Pronto. Essas são as medidas originais em centímetros, né? Em centímetros. Aí aqui eu vou transformar para metro agora. Transformar para metro. Eu estou multiplicando por 10 aqui. Então vai ficar 10 vezes 30. Quem é 30 é 3 sobre 10. Cancela, né? Isso aqui é 3 metros. E o 18? 10 vezes 18 centímetros vai ficar 10 vezes 18 sobre 100. Então, aqui cancela esse zero, né? Vai ficar 18 sobre 10 aqui. Tá? 1,8 metros, né? Aqui seria 1,8 metros. Eu vou deixar assim, tá? Porque aqui, como eu vou ter que fazer conta de novo, aí esse 10 vai ser cancelado aí alguma coisa. Por isso que eu deixo sempre com fração, né? Pronto. Então, vamos calcular a área do outdoor, né? Agora, você tem essa área aqui original, né? Eu quero agora a área do outdoor, né? A área do que você quer aqui, de fato. Então, a área é base vezes a altura, né? Agora eu já sei quem é a base, já sei quem é a altura. É só fazer minha conta agora. Vou ganhar um espaço para cá. Eita, tem que ficar nesse imprensado aqui, vocês me desculpem, mas a gente vai terminar aqui, certo? A área vai ser base, vou chamar de, que é 3, né? Vezes a altura, que é 18 sobre 10. Pronto, então aqui vai dar 3 vezes 8, 24, né?
Vai 2, 54 sobre 10. Essa é a área. Maravilha, a área. Agora vamos saber, você acabou de encontrar a área, tá certo? Aqui em metros quadrados. Então, o outdoor tem essa medida aqui. Muito bem. Ele quer saber quanto é que você vai pagar. E eu sei que a cobrança é feita em metros quadrados, R$ 120 por metro quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui reais, certo? E aqui metros quadrados. Regra de 3 de novo, tá vendo? R$ 120 para 1 metro quadrado. Então, quanto é que vai ser cobrado? Eu não sei, né? Coloca um X. Se você tiver 5,4, né? Metros quadrados. Eu vou colocar aqui 54 sobre 10 metros quadrados. Faz a continha aqui, ó. Vai ficar 120 sobre X é igual a 1 sobre 54 sobre 10. Certo? Multiplica cruzado de novo, né? X vezes 1 é X. Tá aqui. E aqui vai ficar 120 vezes essa fração aqui. 54 sobre 10. Observe que 120 é a mesma coisa de 12 vezes 10, né? 120 aqui é 12 vezes 10 e 54 sobre 10. Aí cancela, né? E aí essa conta deu x igual a 12 vezes 54, né? Vou fazer a continha aqui. 12, 54. 8, não é isso? 8 vezes 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E aqui 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5 é 5. 8 aqui. 4 e 6. Pronto. Então, o preço, né? É R$ 648. Reais. Pronto. Né? R$ 648. Então, duas... De novo, é parecido com o que você... Com aquela outra questão, né? Só que aqui, realmente, você tem que fazer a regra de 3, né? Ou a mesma ideia lá, você multiplicava a área pela quantidade, né? Por 120, né? Veja, essa questão aqui daria 648, é essa aqui, né? Pronto. Ó, veja que essa questão aqui é muito parecida com a primeira, com essa 28 aqui, ó. É a mesma ideia, né? Ó, encontrei a área, né? Aí aqui só precisava multiplicar por 4, ó. 4 pessoas por metro quadrado, tá vendo? É o mesmo raciocínio. Aqui encontrei a área, né? E aqui era 120 por metro quadrado. 120, só que agora é reais, né? 120 por metro quadrado. Aí era só multiplicar, ó. Só multiplicar. Se a gente tivesse feito aqui já a multiplicação desse número por 120, né? Já teria dado resultado. Mas, aí, ó, a gente fez aqui primeiro a regra de 3 e apareceu a multiplicação, ó, como eu tinha falado. Certo? Mas essa questão a ideia é a mesma da questão 28. É a mesma. Calculei a área, quanto é por área, por metro quadrado que está sendo cobrado, quantas pessoas por metro quadrado tem, né? Então, multiplica pela área que você encontrou, que vai dar o resultado. É essa o raciocínio, né? Pronto, né? Eu acho que já deu o horário, né? Vou parar por aqui para não ficar coisa demais. Ou alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão? Como é que... Quem quiser perguntar, pode perguntar antes de a gente terminar, tá certo? Jordevan e Stephanie levantaram as mãos. Podem falar, meninos. Mais alguém? Não, Jordevan disse que não levantou. Eduardo também levantou a mão. Vitor perguntou quais foram todos os conteúdos que o senhor trabalhou nas questões.
Ó, eu trabalhei aqui regra de 3, notação científica, né? A área de retângulo, né? A área de figura plana, mais específica aqui, retângulo. E fatoração, né? Praticamente foi isso. Fatoração e máximo divisor comum, né? E a gente fez uma conta com máximo divisor comum aqui, essa primeira questão. Certo? Então, foi máximo divisor comum, área de retângulo, no caso aqui, né? Só apareceu retângulo. E fez. Basicamente foi isso, né? Além da notação científica. E equação do segundo grau, né, professor, também? Sim, resolver. Desculpa. Equação do segundo grau apareceu também. Veja, um detalhe, né? Veja a quantidade de questões que a gente fez usando área de retângulo, né? Aparece muito. Veja também que a gente acaba usando regra de 3 bastante também, né? Então, regra de 3 bastante importante, né? Tá? E algumas também são bem diretas, né? Uma questão desse tipo, ó. 1 a cada 4 crianças sofreu ofensa pela internet, né? Tal. Ofensa na internet. 1 a cada 4 é 25%, né? Então, tem questões também que são bem diretas, né? De porcentagem também. Mas, basicamente, só foi isso que a gente viu, né? Regra de 3, área de retângulo, equação de segundo grau, máximo divisor comum e notação científica. Sempre tem uma ou outra questão de notação científica que cai, certo? Tem atenção nessas daí. Ok? Mais alguma pergunta? Então, mais alguma dúvida, gente, que queiram aproveitar a oportunidade? Então, é sempre importante, né, vocês retomarem esses conteúdos, regras de 3, notação científica, fatoração, né, MDC, área de retângulo, questões de porcentagem, que são questões que estão sempre presentes. Aqui não dá para explorar tudo, mas é importante que vocês se atentem, retomem esses conteúdos. Os bolsistas, Gabriel e Hector, vão tentar fazer uma playlist, né, com conteúdos que estão previstos no edital, para que vocês possam revisar também esses tópicos, acessem também o material disponibilizado pelo Proitec, então tudo vem aí a agregar, principalmente para quem se encontra com dúvida nesses conhecimentos básicos, né, que são importantes para a resolução das questões. Então, em nome da coordenação do projeto, né, gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Luciano, a todos vocês que estão aqui, né, com a gente, nessa partilha de saberes, todos os alunos, também temos professores acompanhando os seus alunos, a exemplo da professora Janiana, e também temos outros professores aqui, né. Os professores que estiverem também acompanhando podem se apresentar no chat, porque não dá para visualizar todos. Alguns eu já decorei o nome, outros ainda não. Então, gostaria só de, mais uma vez, reiterar a nossa gratidão e a presença de todos vocês. Amanhã a gente continua, tá? Teremos a aula com foco mais em língua portuguesa. Eu vou estar com vocês amanhã, né? Vou trazer algumas discussões sobre a prova de redação que vocês pediram na aula anterior. Não vai dar para a gente produzir um texto, mas trazer aí observações importantes para que vocês se atentem na prova e obtenham aí, né, êxito nas questões, já que a prova de língua portuguesa, a produção de texto é a discursiva, né? Então, muitos também gostam desse tópico de conteúdo, então a gente vai trazer já amanhã para vocês. Então, professor Luciano, mais uma vez, nosso muito obrigada, né? Mesmo em férias aqui. Estou à disposição, tá certo? Precisar. O professor Luciano, ele retoma depois, né, nas atividades do projeto. Na próxima semana, teremos aula do professor Rodrigo, como o professor Luciano mencionou,
ele se machucou num treino e ficou, né, com dores, não deu para estar aqui também com a gente. Então, antecipamos a aula do professor Luciano, e assim a gente não precisou cancelar, né, nenhuma atividade do percurso, tá certo? Então, nosso muito obrigada, descansa, sempre importante depois, como as aulas ficam gravadas, que vocês retomem as aulas, vão pausando, né, vão lendo a questão, vão fazendo. Então, a importância de ficar a aula gravada é justamente essa também, né, que depois vocês podem retomar o conteúdo e vocês irem fazendo as anotações e seguindo o raciocínio para que vocês possam ir fixando, né, as estratégias de resolução da questão. Eu não sou de matemática, sou de língua portuguesa, mas quando eu estava estudando na época do ensino fundamental e do ensino médio, eram as estratégias que a gente ia criando, né? Acho que o professor Luciano também depois pode aí dar mais algumas dicas, né, de como ir resolvendo de forma mais rápida depois, que eu percebi que alguns ficam ansiosos com o tempo. Ah, professor, é muito tempo para resolver uma questão, mas aqui ele vai destrinchando, né, e tentando detalhar alguns conteúdos que são importantes para que vocês se atentem na resolução de questões. Então, claro que temos alguns que já estão mais avançados, já conseguem interpretar melhor a questão, já tem uma base melhor naquele conteúdo, já, como diz, pegam rápido, né? Por já identificarem ali quais são os conhecimentos que vão precisar para resolver a questão. Mas a gente sabe que tem outros alunos que precisam, né, ter minimamente ali, saber quais são os conteúdos que eles precisam mobilizar para a resolução das questões. Então, nosso muito obrigada mais uma vez, né, aos pais também, muitos de vocês estão acompanhados aí pelos pais, então é uma alegria estarmos aqui com vocês nesse momento. Olha aqui, Aquino é de qual município, Aquino? Estou vendo aqui a câmera de Forte na Batida, Daiane, né, o pessoal lá de Touros, Jordevan também foi bastante participativo na aula hoje, então nós só temos o que agradecer a vocês, né, pela paciência, pela persistência de estarem aqui. Então, a gente reforça a importância de vocês, né, lerem o edital, estudarem os conteúdos, né, irem atrás de videoaulas no YouTube, principalmente esses conteúdos básicos que vocês, às vezes, têm, né, alguma dificuldade ou não se lembram. Então, o que é um MDC, né, o que é um MMC, então, às vezes, o professor usa algumas siglas, vocês pressupondo, muitas vezes, que vocês, né, estão lembrando desse conteúdo. Então, é importante que vocês, né, sempre retomem para estar ali com o conteúdo, né, fresquinho na cabeça. Então, aproveitem os dias que não tem aula do projeto para que vocês possam, né, retomando e revisando os conteúdos que não são possíveis serem trabalhados no decorrer do projeto de forma, né, mais detalhada, tá certo? Então, mais uma vez, nosso muito obrigada. Quem não conseguiu preencher a frequência, não tem problema, não é obrigatório inserir o CPF, tá? Ele está lá como facultativo, porque a gente dá os prints, né? Então, a gente consegue ficar aqui com os registros, as memórias das atividades. Então, muito obrigada a todos vocês, né? Quem quiser registrar alguma coisa, professor Luciano, fique à vontade. E até amanhã, às 19h30, retornamos com as nossas atividades.